Bom dia. Mesmo assunto de ontem, sobre honestidade. Como falei ontem, né? A gente não tem muita ideia que honestidade é tão importante, né? Me dava tanto importância, né? Que tem que pensar isso, né? Como tem aqui, honestidade, tesouro muito precioso, sem igual, verdadeiro tesouro, tesouro dos tesouros. Uma coisa incrível, né? Quer dizer, honestidade está em primeiro lugar, dentro da virtude do ser humano, né? Pessoa que tem fé, acredita na fé, né? Mas se tiver mentira, não é pessoa muito honesta, que não vale, não vale. Né? Base é honestidade, né? Mas é interessante, é tão acostumado a mentir ou ouvir mentira dos outros, já está viciado, né? Viciado, normal. Mesmo grandes firmas, né? Firmas importantes, né? A gente decepciona. Por exemplo, assim, segunda-feira vai ficar pronto. Bem, segunda-feira não dá. Aí fala, não se demorou tanto por causa disso, dando razão. Semana que vem, segunda-feira está bom. Não, mas segunda-feira você espera, não dá. Quando repete 3, 4 vezes, você desiste. Já não acredita mais. Entendeu? Dá tão mal impressão, né? Uma coisa incrível, né? Porque fala, né? Se não falasse, seria bom, né? Ou falasse honestamente, né? Se puder, vai ficar pronto, né? Não pode dar certeza. Não, segunda-feira está certo. Você vem para cá. Não está nada pronto. Porque é tão acostumado isso aí, que já é normal, né? Normal. Então acaba a gente também mentindo. Entendeu? Quantas vezes a gente mente por dia? Veja bem. Entendeu? É como se fosse isso aí, maneira de sobrevivência para viver entre os homens neste mundo, é preciso a mentira, né? É viciado, né? Viciado. Parece droga, né? Uma coisa incrível, né? Mas o imenso Sama não gostava, de jeito nenhum. Isso não tolerava, não permitia. Uma coisa incrível, né? Pessoa que servia, quebra algo importante mesmo. A pessoa tem medo, né? Mesmo dá bronca, acha, né? Aí esconde. Tentando comprar os outros, substituir, né? Aí mesmo descobre, aí fica bravo. Assim é. Mostrava como é Deus, né? Mas se a pessoa pede desculpa, ele perdoava qualquer coisa. Não importava. Pela honestidade, né? Pedir perdão. Aí ele permitia. Na hora, tá bom. Mesmo sendo coisa preciosa, já quebrou, a pessoa errou, então, né? Uma coisa incrível, né? Assim é Deus, né? A gente tem que ter essa honestidade, entendeu? Quando a gente faz errado, pede a Deus perdão. Mas a pessoa não perdoa, não pede perdão. Incrível, né?
muitas vezes, próprio membro, né, recebendo o Hikari, deixa cair. Normalmente pessoa fala, por causa da assim, derrubou. Parece que cai, parece que o Hikari saiu sozinho para fora. Né? Não admite que derrubou. Descuido, né? Falta de respeito, né? Então, quando pegou errado. Entendeu? Não tinha muita firmeza. Aí caiu. Aí fala aqui. Parece que não tem culpa da pessoa. Entendeu? Culpando, por acaso, algumas coisas. Não admite. Interessante, né? Por isso, como é importante. A gente não tem ideia. Como mesmo gostava, pessoa honesta, entendeu? Apreciava, dava valor, muito grande valor. Por quê? Porque é difícil, quase impossível. Né? Então, mesmo na vida dele, né? Muita gente encontra com ele. Aí leva as coisas maravilhosas, assuntos maravilhosos. Mesmo ouvindo, primeiro acha, puxa, que bom, né? Mas depois não acontece nada. Só para agradar naquele momento. Porque esse agradar no momento, a pessoa fica contente, né? Acha esperançoso, né? Vai acontecer coisa boa, não pensa? Mas depois não acontece. Aí vem frustração. Então não precisava isso aí. Pior é essa frustração, né? Aí quando fala outra vez, já você desconta. Mesmo descontava. Não está falando, então, aceitar 50%. 50% é mentira. Entendeu? E dá trabalho. Não é para escutar, aceitar, acreditar o que a pessoa fala. Sempre pouco exagerado. Misturando falsidade ou mentira. Entendeu? Com boa intenção. Para agradar. Levar alegria para Mishu-sama. Mas não leva. Esse é no momentâneo, né? Superficial. Mas tem gente também contrária. Né? É tudo pessimismo. Será que dá certo? É. Tem dois extremos, né? Tão otimismo e tão negativo. O que a pessoa fala é tudo negativo. Será que dá certo? Mesmo que tem certeza, duvidando, né? Uma coisa engraçada. Por isso, como fala aqui, saber todo vós, conhecer a verdade, nada mais é que aceitar os fatos, como se apresenta. Fato é realmente verdade. Tem que aceitar os fatos. A pessoa não quer aceitar fatos, né? Aquele que é de verdade. Aí cria ilusão, né? Porque para aceitar verdade, precisa pouco de coragem, né? A pessoa não tem coragem, entendeu? Totalmente falido, mesmo filho. Está péssimo. Entendeu? Mas pensa e vai dar certo. Não aceita os fatos, né? Então não tem solução. Interessante. Como falei outro dia, né? Isso impressionou para mim. Tinha um membro que tinha agência de turismo, quando ainda estava no Alameda Barro. Frequentava receber de orelha. Um dia estava muito triste, queria conversar. Aí começou a falar a situação dela, da agência. Ela foi armênio, né? Então, pessoa da colônia
armênio, tem bastante, né? Queria voltar no país de origem, visitar. Então, tinha muita dificuldade financeira. Através da prestação, ajuntava dinheiro. Meses, anos, eu acho, ajuntava. Confiando na agência. Então, recebia prestação mensal, depositava no banco, poupava, né? Para chegar um dia, vão viajar. Entendeu? Mas acontece que ele também precisava de dinheiro, começou a gastar esse dinheiro. Aí chegou o tempo, mês que vem tem que viajar. Aí a pessoa reunia, já está pronto, né? Mas ela não tinha dinheiro. Isso foi o maior sofrimento dela, né? Isso é falsidade, né? Então chegou à conclusão. Ela falava, não, dá certo, não tem nada. Eu tenho certeza que vou acertar lote, como é que chama? Loteria. Então, comprando bilhete, acertar. Criou tanto certeza, ilusão, né? Ela tinha certeza. Incrível. Uma loucura isso, né? Não acha? Mas a cabeça do ser humano é assim. Chega a loucura. Se não aceitar a realidade. Incrível. Você cria desespero, né? Quando ouvi isso aí, como é que vai fazer? Isso marcou muito. Por isso, como tem aqui, aceitar a verdade, realmente os fatos, né? Mesmo coisa boa, coisa ruim. Realidade é isso, né? Não pode ser ilusão. A gente encontra muitos empresários também. Tem muita gente que iludido, viu? Iludido. Tem esperança e acredita em esperança, mas não dá certo. Aí quando sabe que não dá certo, fica tão desesperado. Então, se parar, tá bom, mas pega outro. Entendeu? Pega outra ilusão. Interessante, né? Porque não quer aceitar a verdade. Isso é mal do ser humano, né? Então tem que estar bem firme, né? Porque a palavra é interessante. Quando você falou, não tem como retornar, né? Não tem como apagar. Já foi feito, né? Então, antes de falar, tem que falar. Será que está certo? Não está certo, então fale que incerto, né? Talvez dê, mas talvez não dá. Se consegue tempo, eu vou encontrar com você, né? Mas não pode dar certeza, porque isso causa sofrimento dos outros. A pessoa está esperando, a pessoa não aparece, depois fala que não deu, simplesmente fala não deu. Isso é uma coisa grave, né? Segunda vez vai pensar, está falando, mas não vai. Quase tem certeza que não vai cumprir compromisso. Aí você, então, perde confiança na pessoa. Credibilidade, né? Óbvio, é muito fácil perder credibilidade. Entendeu? Aí a pessoa fala que meu sorte é ruim, entendeu? As coisas não acontecem. Porque fazendo para não acontecer coisa boa, né? Semeando mentiras, né? Mentiras. Em volta, né? Aí ninguém confia mais. Entendeu? Palavra não tem peso. Palavra é muito leve.
deixa soltar de boca qualquer coisa, mas não assume responsabilidade. O que falou? Né? Porque a gente é assim. Então tem que cuidar quem tem realmente fé, né? Como tem aqui, minha irmã gostava tanta honestidade. Que de Deus gosta, Deus aprecia. Melhor virtude, como está aqui, tesouro dos tesouros. Né? Não tem tesouro melhor do que isso aí. É simples, né? Simples. Se quiser praticar, dá para praticar, não é tão difícil. Entendeu? Portanto, tem que cuidar disso, né? Por isso ele repete várias vezes sobre isso. Então, para que haja honestidade total, é necessário abandonar mentira e falsidade. Que a gente tem que abandonar. Não adianta você querendo criar pessoa honesta se você é mentiroso. Né? Você tem falsidade. Impossível. Em primeiro lugar, a gente tem que ser honesto. Né? Prometeu, então, qualquer custo, cumprir. Acertar. Esse esforço precisa, né? Porque isso exige sacrifício, hein? Não é nada fácil. Né? Entende? Mas vale a pena. Vale a pena. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Parte do aprimoramento, né? Porque a pessoa acha que recebendo Joré resolve tudo. Se não tem essas bases, sem prática de virtude, também não. Porque criando máculas. Uma coisa engraçada, né? A pessoa sente frustrado, sente desgosto por causa do mentira ou falsidade, porque emite pensamento. Tá? Isso chega para a gente. Aquele mal-estar, né? Aí cria nuvens, né? No nosso corpo espiritual. Sem querer a gente recebe influência negativa. Uma coisa incrível, né? Só que invisível. Por isso a pessoa não dá muita importância. Mas essa parte invisível é muito mais importante do que visível. Por exemplo, aquele caso que me chama, sofreu perseguição, né? Sofreu bastante. E depois condenado. E depois que terminou o julgamento, todo mundo reclamou. Promotor, juiz, né? Aí minha irmã falou o contrário. Isso foi bom porque fortaleceu a própria organização do templo, da igreja. Para ele também foi bom essa perseguição. Fortaleceu a alma, purificou, agradeceu. E também, quando falou para membro, falou o seguinte, porque isso foi bom, porque todas as mídias destacou, né? Porque messiânico estava expandindo demais, estava destacado demais, né? Então, outras religiões, tem muita gente que não gostava, né? Mesmo você vê, curando através do Joré. Né? Muitos médicos também não gostavam, farmácia, não gostavam, porque ele falava mesmo, né? Então, mesmo que tem razão, mesmo tendo razão, pessoa fica negativo, contra, torcendo para não dar certo, entendeu? Essa torcida, esse pensamento, cria nuvens. Mas quando ele sofreu, a pessoa gostou, né? Aplaudiu, né? Que foi bom, né? Ficou contente, entendeu? Aí diminuiu. Engraçado o mundo, né? Então parece que foi muito mal, mas
no sentido espiritual, foi bom. Acaba eliminando, diminuindo, para motivo de criar máculas. Uma coisa interessante, né? Então, mesmo a gente faz essas coisas bom, mas sempre tem algo contra, né? Torcendo contra, entendeu? Isso cria nuvens, faz mal. Então acontecem essas coisas, né? Por isso, para não criar, né, e para fazer pessoa honesta, eu acho que a gente também tem que esforçar, ser honesto. Falar o que é, não esconder, não só agradar. Não adianta agradar. Isso clareia a situação, né? Aí a gente sabe o que precisa fazer, né? Sente bem, principalmente perante Deus, né? Porque Deus sabe tudo, não tem como esconder. Mas antes de Deus saber, a gente também sabe, não é? A gente sabe. Fez alguma coisa errada, você sabe. Mentiu, você sabe que mentiu. Só que não aceita, esconde, né? Mas não adianta. Consciência sabe. Eu acho muito interessante quando vê noticiário de jornal, alguém erra, ou seja, comete crime, né? Crime. Aí o policial vai lá, pega. Sabe, primeira coisa que faz, esconde o rosto, né? Não tá? Colocar pano ou camisa em cima do rosto. Porque sente vergonha. Sente vergonha. Por que fez então sentir vergonha? Essa vergonha é a origem da consciência. A consciência sabe que estava errado. Por isso quer esconder. Então, não tem como enganar nossa consciência. Então, quando tem consciência bem nítido, você percebe vontade de Deus, né? Que sempre criando várias camadas de mentira, a gente não tem cara para enfrentar para Deus. Não tem. Você tem que esconder. Não é em cima do policial, é em cima, frente de Deus, né? Por isso sempre falo, nossa vida é limitada, né? Então tem que preparar. Um dia a gente tem que prestar conta com Deus. Essa hora, será que dá para olhar a cara dele? Será que não tem vergonha? Né? Se ele perguntar, o que você fez? O que aprimorou? Né? Que não pode falar nada. Não fez nada. Né? Viveu inutilmente, superficialmente. Não aprendeu nada. Né? Quer dizer, não tem nada para comunicar com Deus, né? Falar com Deus, né? Eu acho que isso é importante. Um dia a gente tem que acertar. Então, para acertar certo, você tem muita coisa para comunicar com Deus, a gente tem que trabalhar. Nossa consciência, né? Não adianta você falar, eu fiz muita casa, construí palácio, abrir empresa, isso não interessa. Isso não vale nada lá. Mas se tivesse sinceridade, makoto, honestidade, para conseguir esse evento, essa obra, essa honestidade, coragem, dedicação, sabedoria, seria tesouro, né? Tem coisa para comunicar para Deus, né? Mas fez qualquer jeito, enganando os outros, mentindo aos outros, entendeu? É pior, não adianta nada. Portanto, lado invisível é muito mais importante do que visível, senão a gente perde força. Porque a verdadeira força vem da alma, não é da força corpo. Corpo não é nada. Se a gente tem
muita alegria, paz, amor no coração, eu acho que desapareceria qualquer doença, qualquer sofrimento, entendeu? Tem que ter certeza disso, né? Pela pureza, pela dedicação, pela fé, de honestidade, Deus concede graça, maior bênção. Como tinha no Salmo de ontem, né? Para a pessoa honesta, Deus concede bênção infinito, está falando, né? Então a gente tem que criar condição para receber o bênção. Se não recebe, alguma coisa tem falha dentro de nós, cada um de nós. Então tem que admitir, olhar realmente nestes fatos, né? Realidade, né? Não tem como aprimorar, né? Por isso, não fala à toa, né? Fala que honestidade é tesouro dos tesouros, tesouro mais precioso, e acho que a gente tem que lembrar sempre, né?